Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ou bem-vindix. A partir de agora você adentra o universo do Não Existem Mais Cartas podcast. Um conteúdo derivado do processo do documentário que vai retratar o relacionamento à distância entre casais de vários formatos separados durante a pandemia do Covid-19. Antes de começar, queria dizer que precisamos muito de você. Divulgue nosso podcast para os seus amigos e conhecidos e apoie nosso trabalho. Somos mantidos por uma campanha de financiamento nas redes através de duas plataformas, o aplicativo picpay.me/não existem mais cartas ou apadrinhe a gente pelo Padrim, com M mesmo, padrim.com.br/não existem mais cartas. A partir de R$5 mensais, você pode ajudar a seguirmos firmes e gerando conteúdo. Neste 16º episódio, vamos conhecer a Gláucia. Ela é brasiliense, servidora pública há 10 anos e vive há 6 anos um relacionamento à distância. Agora, tem que enfrentar uma barreira sanitária entre a sua relação. Essa entrevista foi gravada no dia 15 de julho de 2020. Todo o material foi captado através das plataformas de videoconferência, já que o momento não permite o encontro e respeitamos a ciência. Eu sou o Arthur Schmidt, diretor e criador desse projeto, e a partir de agora você ouve a 16ª entrevista do Não Existem Mais Cartas podcast. Simbora! Meu nome é Gláucia, eu sou brasiliense, nasci e moro em Brasília, tenho 47 anos, sou servidora pública há 10 anos, já fui empresária no meio revisteiro, já tive revista, trabalhei com comunicação e já fui bancária também, então já conheci todos os já fui da área privada, da área de empresária e agora estou no serviço público. Eu sou de uma família italiana e portuguesa. Meus pais se casaram em 70, eles são de Ribeirão Preto, vieram morar em Brasília e os 3 filhos já nasceram aqui. Eu tive uma infância muito gostosa, porque naquela época a gente podia andar muito na rua, brincar na rua. Eu morava numa cidade satélite, passei minha infância no Guará até os 7 anos. Quando meu irmão nasceu, mais novo, a gente mudou para uma quadra fechada, que isso era uma novidade aqui. Então, os 3 filhos, acabou que a gente teve uma liberdade total mesmo. A gente teve uma vida muito livre. Fomos crianças, apesar de morar em apartamento sempre, a gente sempre vivia na rua. Eu sou a do meio, eu sou a única menina. O meu irmão mais velho já faleceu aos 38 anos, ele teve um AVC. E meu irmão mais novo, ele também é servidor público da Caixa Econômica. Estudei em escola particular, né? Minha vida toda praticamente na mesma escola, no La Salle, 12 anos. No último ano eu fui para o Objetivo, para poder ter um foco mais em vestibular. E aí eu tentei fazer comunicação na UNB, não passei e acabei passando na UNEB, que é uma faculdade particular para administração e comércio exterior, nada a ver comigo, mas eu acabei fazendo a faculdade que eu tinha passado e acabei desistindo da área de comunicação. Mas acabei sempre trabalhando na área de comunicação. Fui trabalhar em revista, fui trabalhar em área de fotolito, em gráfica, fui ser relações públicas, até que um dia eu resolvi eu mesmo lançar a minha revista. E como era o nome? Isso tem mais de 20 anos, chamava Estilos, uma revista assim, de variedades, focada em moda, mas muito em comportamento também. Na verdade, eu fiquei só 2 anos com a revista porque eu tive um problema de saúde muito sério. E aí, quando a revista estava começando realmente a se pagar, a ser conhecida, a ter lucro, eu tive que fechar a revista porque eu tive uma trombose muito séria. Fiquei 6 meses em tratamento seríssimo, então não tinha como continuar. E eu tinha 26 anos, eu lancei a revista com 25, com 26, estava com uma trombose no braço direito. E aí eu tive hemorragia, enfim. A trombose é muito do estresse, é muito do... A médica achou que eu comecei a desenvolver isso quando meu pai morreu e depois quando meu avô morreu, coisa foi, porque daí eu tive uma artrite muito forte. Aí depois de um tempo veio a trombose por causa do estresse. Então foi tudo uma junção disso, né? Os primeiros 6 meses tive que parar total a vida mesmo. Eu fiquei, morando com a minha mãe em tratamento.
Aí depois de 6 meses eu pude voltar, começar a procurar emprego, começar a trabalhar, daí que eu voltei a começar a fazer algumas coisas e tudo. Até fui trabalhar em cooperativas, aí depois veio o banco. E aí um certo dia eu peguei e falei, cansei também, porque banco privado também é um estresse danado. E aí eu pensei, eu fui demitida, e no dia seguinte eu falei assim, quer saber? Chega, já conheci todos, já trabalhei em milhões de coisas, eu vou prestar um concurso público que eu nunca quis. Minha mãe, apesar de ser funcionária pública, ela era professora do GDF aqui, e ela odiava. Então ela falava, não, minha filha, professora você não tem que ser, o pior emprego que existe é ser professora nesse país. Nossa, mas é uma profissão tão bonita, né? É uma profissão tão importante. Mas é muito desvalorizada, muito desvalorizada. Sim, é uma luta, né? É uma luta. É uma militância muito grande, né? E ela não queria isso para os filhos. Mas a gente nunca foi muito incentivado a fazer concurso público, né? Meu pai, você vai ser empresária, você tem todo jeito e tal. Então a minha vida, eu queria muito ser empresária. Tanto que eu abri, apesar dele já ter tido falecido quando eu abri a revista, mas era o meu sonho ser empresária. Enfim, aí eu resolvi fazer concurso público, nunca tinha feito concurso público na minha vida. Estudou, fez cursinho, como é que foi o processo? Então, eu fiz cursinho 2 meses, por incrível que pareça, mas eu estudava tipo 20 horas por dia mesmo. Eu chegava às 7 da manhã, saía meia-noite do cursinho. Uau! E aí eu passei no Tribunal de Justiça. O que você resolveu fazer? Tribunal de Justiça para técnica judiciária. Aí de repente eu me vi fechada, dentro de um ambiente que praticamente nem janela tem. Dentro de uma sala com milhões de pessoas, com milhões de processos, que as pessoas de fora não imaginam o que é um tribunal. É muito louco, as pessoas acham que o servidor não trabalha, que não faz nada. Gente, eu trabalhava que nem louca, 7 horas, pra você ter ideia, a gente só podia lanchar às sextas-feiras. Então assim, foi uma loucura. Aí eu peguei e falei assim, não é isso que eu quero pra mim, não é isso que eu quero pra mim. Aí eu falei, eu sou especializada, eu tenho pós-graduação em gestão de pessoas, eu vou procurar um jeito de ir para a área de gestão de pessoas do tribunal. Né? Comecei a buscar esse tipo de colocação e consegui ir para a escola judiciária. E agora eu estou no RH mesmo, na área, chama CERDEL a minha área, é uma área de recursos humanos que cuida da parte de digitalização de documentação dos servidores. O bom do tribunal é que você tem sempre chance de estar mudando, né? Você não sai do tribunal, mas você está ali podendo buscar outras oportunidades. E aí ele consegue transitar. Né? Então hoje realmente eu consegui encontrar a felicidade dentro do tribunal. E aí como é que foi que apareceu na sua vida o seu companheiro aí, o seu namorado? Como é que é a história de vocês? Me conta. Sim, a gente se conheceu no Tinder. Faz 6 anos, né, que a gente namora à distância. Eu fiz uma viagem com 2 amigas minhas que moram em São Paulo, são 2 irmãs. E a gente foi para o Uruguai, passamos 5 dias lá e eu ainda tinha uma semana de férias. Aí eu peguei e resolvi ficar em São Paulo, porque eu sou apaixonada por São Paulo, amo São Paulo. Aí elas voltaram a trabalhar, a Elizabeth, ela é médica, e a Bárbara, ela é bancária. E eu fiquei na casa delas, perto da Paulista. Eu falei assim, posso ficar e tal? Aí elas voltaram a trabalhar, eu fiquei o dia inteiro em casa. Aí eu descia, dava uma volta na Paulista, não sei o quê. Mas eu falei, quer saber? Vou entrar no Tinder pra conhecer alguém aqui, conversar. Não estava esperando nada, mesmo porque eu não queria namorar à distância. Eu entrei no Tinder, começamos a conversar. Eu nem sabia o que era Santos, sabe? Assim, eu sabia que existia Santos, mas assim, nunca tinha ido em Santos, nunca... Enfim, aí ele falou assim, não, mas eu moro em Santos, nem sabia que o aplicativo pegava tão longe de distância, né, que eu estava em São Paulo. A gente conversou por uma semana, mas na verdade foi de segunda a quinta. E na quinta ele falou assim, vou subir para poder tomar um café com você e te conhecer. Aí eu, beleza, então, combinado. Tinha um café perto ali onde minha amiga mora, o Franz ali perto. Aí eu falei, Bárbara, você vai comigo, porque aqui em São Paulo vou morrer de medo. Por mais que a gente, né, consegue pegar algumas informações, sei o quê, te dá um certo medo, né? Sim. Assim, eu não tô na minha casa, eu não tô na minha área, eu não conheço o lugar. Aí peguei ela pelo braço, vamos lá conhecer o lugar. Você acha que a mulher sente mais medo na hora de encontrar outras pessoas? Com certeza. Com certeza. Okay. Olha, um colega meu, outro dia, teve essa história no meu trabalho, na verdade é colega da minha chefe. Aconteceu isso com ele conheceu uma mulher no Tinder, encontrou, aí ela marcou na casa dela, e o cara ainda foi tão louco que levou o filho, porque não tinha com quem deixar o filho de 5 anos.
E ele entrou, aí ela pegou e falou assim, deixa o menino aí, vem aqui pro meu quarto. Quando ele entrou no quarto, tinha 2 caras lá armados, roubaram o cara, levaram o carro, deixaram ele no meio do mato, entendeu? Então, assim, homem não tem essa visão de que pode cair num golpe, né? O homem nunca tem esse medo de ser violentado, de apanhar. A mulher já tem esse medo, né? Infelizmente, a gente não anda na rua como o homem anda na rua. Você anda na rua olhando para os lados, né? Principalmente se for à noite. Homem não, homem ele sai, ele nunca vai pensar nem que vai ser assaltado. Ele não pensa, né? E outro, o homem tem a força física a favor dele, né? A mulher não. Então, infelizmente, isso acontece. Eu já fui várias vezes, eu já fui sequestrada, pra você ter ideia. Você foi sequestrada? Fui. Fiquei 2 horas com bandido. Então, assim, já tive vários acontecimentos comigo na rua. Então, assim, a gente sempre está exposto, né? Mulher, infelizmente, aqui no Brasil, principalmente, não tem muito aquela coisa, assim, de respeitar. Muitos homens, inclusive, acham que cantar uma mulher de forma chula, a mulher vai gostar. Eu não sei de onde que eles tiram isso, né? Então, graças a Deus, hoje, com alguns movimentos, a gente está mudando isso, mas ainda tem um caminho muito grande a percorrer. Mas é importante a gente falar sobre isso até aqui, né? Porque é importante saber dessa insegurança que está presente na relação das mulheres com um momento que deveria ser prazeroso e gostoso, só de você poder conhecer uma pessoa, né? E que houvesse um respeito mútuo, uma questão ética e moral mesmo, de não agressão e de um pacto de não violência, né? Do corpo do outro não ser propriedade do homem também, que talvez eu acho que seja isso. Exatamente. Que autoriza muito os homens a fazer isso. Você iria mais tranquilo, mas vamos seguir então, me conta como é que ficou. Aí você pediu pra sua amiga aí com você. Aí a gente chegou no café, e quando ele chegou, a gente já tinha conversado, né, de segunda a quinta, a gente conversava o dia inteiro, então quando ele chegou parecia assim, sabe quando é amor à primeira vista? Porque assim, parecia que a gente já se conhecia, foi uma coisa assim, automática, assim, foi uma coisa assim, foi um encantamento. Então eu peguei debaixo da mesa, assim, eu já, tchau amiga, tchau, vaza. Foi muito engraçado, porque ela falou, epa, tá me chutando por quê, né? Aí eu, não tô te chutando, não. Aí a gente saiu do café e fomos comer pizza. E fomos tomar vinho. E foi muito gostoso, assim, foi muito agradável. E desde esse dia, assim, parece que a gente já começou a namorar. Aí ele voltou pra Santos e na sexta-feira, não, minto, na quinta, ele dormiu em São Paulo, que ele tinha uma perícia pra fazer, ele é policial federal. Certo. Aí na sexta, ele ia descer pra Santos e a minha amiga pegou e falou assim, por que você não desce com ele e volta? Porque lá tem um ônibus que é direto, que dá no metrô, você pega o metrô, e a gente tinha um espetáculo da Elis Regina pra ir na sexta. Aí eu falei, nossa, mas vou descer com ele, nem conheço direito, não sei o que. Minha amiga, não, mas é super tranquilo, você desce com ele pra vocês irem conversando, se conhecendo, você fala pra ele, me deixa na rodoviária você já pega o ônibus e volta. Aí eu, beleza, fiz a loucura, assim, me sentindo mal louca, na verdade. Mas aí a gente desceu, fomos conversando, chegamos lá, fomos para um restaurante, almoçamos e ele me deixou na rodoviária e eu voltei. E aí fui no espetáculo com ela. Estava em época de Copa do Mundo, era 2014, justamente na época de Copa do Mundo. Aí sábado teve jogo e domingo teve jogo. E aí no domingo ele voltou pra gente se ver, porque na segunda-feira já ia embora. E aí uma semana depois eu peguei e falei pra ele, por que você não vem passar um final de semana na minha casa, né? Aqui em Brasília e tal. E aí logo depois, em julho, eu tinha uma semana de folga. Aí eu peguei essa semana e também voltei para Santos, fiquei num hotel lá perto da casa, porque assim, ele estava recém-separado, com 2 filhos, morando com ele. Então assim, ainda não queria, né, contar, expor para os filhos e tudo. Os filhos ficaram com ele, um tinha 6 aninhos e a mais velha já tinha 18. Então, era a gente ficou uns 4, 5 meses aí namorando, meio que ainda ele tinha se separado no começo do ano, né? Não tinha nem 6 meses que ele tinha se separado. E aí, enfim, a gente aí a gente começou realmente a namorar e tudo, e começamos nessa coisa de 15 em 15 dias, né? Ou ele ia ou eu vinha. Cada um vai para um lado. E final do ano, como eu tenho um recesso muito grande no judiciário, o judiciário no final do ano tem 20 dias de recesso. Então, no final do ano, eu sempre passo 20 dias de recesso lá. Natal, Ano Novo, tudo acabo sempre passando lá. E no começo, não vou negar que foi bem difícil com os filhos e tal. O filho menor me aceitou muito bem, a filha mais velha não. No começo foi muito difícil.
Mas hoje em dia a gente é super amiga, ela me adora, já veio passar também uns dias aqui comigo em Brasília. Hoje em dia a nossa relação é muito boa, porque enfim já são 6 anos, né? Como é viver 6 anos numa relação à distância, Glaucia? Tem os seus altos e baixos, né? Tem aquela hora que você fala assim, poxa, hoje eu queria estar aqui para poder ir num aniversário de uma amiga, não ir sozinha. Hoje eu queria só estar aqui para ficar vendo TV, né, de conchinha. Lógico que tem isso, né? E aí acaba que você programa, faz. A gente sempre acaba se vendo de 15. Raríssimas vezes a gente fica um mês. Acho que em 6 anos a gente ficou uma vez. Foi nessa pandemia, assim, a gente ficou mais tempo sem se ver, né? Mas a gente sempre tá viajando, enfim, mesmo ou para Santos, Brasília, ou a gente viaja de férias, enfim. Mas tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né, Arthur? Assim, eu acho que as relações, elas amadurecem também, né? Chega uma hora que você... o ano passado eu tive que fazer uma cirurgia no ombro, então eu fiquei 4 meses lá. Foi uma experiência interessante pra gente ver porque às vezes você acostuma a esse namoro à distância, né? E às vezes as pessoas falam assim, é o melhor namoro do mundo porque você só tem um lado bom. Você só sai pra viajar, você só sai... Não é assim. A gente só não tá lá no dia a dia, mas a gente tem todos os problemas de um casal normal, né? E como faz? E quais são as expectativas da relação de tanto tempo, distâncias, inseguranças? Como é que é isso? Como você lida com isso? Ele quer muito que eu vá para lá, que eu me mude para lá e tudo, né? Tem alguns casos que eu poderia pedir uma sessão para lá por 1 ano. Mas isso também, por eu não ser da área jurídica e sim da área administrativa, é muito impossível. Já conversei com os juízes para voltar até para a área da vara, para poder ir para lá e tal, mas é muito complicado. Alguém que fala assim, não, eu não posso dar uma função, que é um valor a mais que a gente recebe para fazer essa mudança por uma especialidade. Quando você vai de sessão é porque você conclui que você tem algo a mais para oferecer para aquela vara, para aquele cartório. Então, eu sou da área administrativa, eu não tenho conhecimento jurídico. Então acaba que é muito complicado. Ele, no caso, poderia vir, se ele não tivesse filho pequeno. Essa é a minha pergunta. Porque policial federal é mais fácil para ele vir. Ele podia vir removido, ficar até um tempo, depois voltar se quisesse. Ele já está ele pode, por exemplo, até se aposentar. E aí ele poderia vir, mas os filhos moram com ele. Tanto a Tamires como o Murilo, os 2 moram com ele. Tem a vida deles lá. A Tamires é formada, tem 2 anos em Direito, está construindo a carreira dela lá. O Murilo hoje está com 12 anos, tem a escola dele, os afazeres dele. Então, assim, ele de vez em quando vê a mãe também. Então tem toda uma, né, final de semana alternado, dias alternados. Enfim, então não tem como ele mudar para cá com os filhos. Por hora, né? Então a gente pensou nessa possibilidade, uma época da gente morar realmente junto e tudo. Então, por enquanto, não há essa possibilidade. Mas por a gente ter um namoro assim, a gente se vê muito. Realmente a gente, sabe, eu sempre tô indo lá, ele sempre tá vindo aqui. Então acaba que no começo a gente sentia mais o peso da distância. Hoje também, 6 anos depois, eu acho que a gente se habituou, né? A gente consegue... tira um dia ou outro que a gente acaba, né, ficando, tem alguma coisa, tem um jantar aqui que eu queria que você tivesse, tem um negócio que eu quero que você vá, obviamente, mas no geral a gente consegue estar junto. E as dinâmicas de vocês, como são? Assim, eu digo a rotina, a dinâmica de vocês. Você falou que de 15 em 15 dias você vai lá. Mas aí no meio disso... Não, a gente é muito apegado. A gente realmente se fala o dia inteiro, é muito WhatsApp, à noite geralmente a gente se liga. Agora na pandemia a gente se ligou até mais de vídeo mesmo, para poder ter mais contato mesmo, né? Mas a gente se fala bastante, a gente conversa muito, ele me liga muito. E no começo do namoro eu achava muito legal, porque ele me ligava todos os dias à noite. Eu achava, gente, ninguém mais liga pra ninguém. Isso era uma coisa assim que me encantou muito, assim, nos primeiros anos. Faz falta a voz. Aí depois com esse negócio... Faz falta a voz, né? Oi? Faz falta a voz. Já que você não tá junto, pelo menos você ter, né, conversar. É diferente de uma mensagem no WhatsApp, é diferente. Você conversar realmente, né? Então a nossa dinâmica é essa. É porque a voz, a elaboração do texto, às vezes, é uma coisa que eu falo muito, que eu penso verdadeiramente do fundo do meu coração. Acho maravilhoso a comunicação instantânea de mensagem para resolver questões práticas e para o trabalho. É muito bom. Mas eu acho que a narrativa e a dramaturgia do WhatsApp
ela não dá conta dos sentimentos, que a voz aí... Da emoção. Que a voz dá. A gente já teve brigas, para você ter ideia, de coisas que ficaram mal entendidas por causa do WhatsApp. De eu querer demonstrar uma coisa e ele entender outra e vice-versa, né? Porque o WhatsApp, ele não te dá emoção. Me conta uma coisa, como é que foi a notícia, como é que você recebeu e como é que vocês receberam a notícia da pandemia, do coronavírus, a chegada dele? Como você soube a primeira vez e como isso chegou na relação de vocês, que já era à distância? Quais foram os impactos, o que vocês conversaram, o que você sentiu nesse momento? Eu tinha estado lá no Carnaval, em fevereiro, e a gente tinha até passado um dia num navio italiano, com a família toda. Meu Deus! E na semana seguinte eu voltei e peguei uma puta de uma gripe. Fiquei tossindo, Aí eu falei, ferrou, né? Aí começou a notícia da pandemia. E com Itália, aí eu falei, meu Deus, eu fui para um navio, e eu tô agora tossindo, não sei o que, e tossia. E tava lá no trabalho, então a gente não usava máscara, não tinha nada, era bem os primeiros dias. Aí eu falei assim, vou no serviço médico, lá no TJ tem um serviço médico, né? Chego no serviço médico, eu me senti... Você lembra daquele filme ET? Você lembra quando eles chegam todos de... Paramentados com aquele tubo de plástico. Paramentados, tubo de plástico. O serviço médico do Tribunal de Justiça estava assim. Eu levei um susto. Eu falei assim, aí chegou o médico para me atender, todo de capacete, de roupa de... Aí eu falei, o que tá acontecendo? 2 metros de distância, todo paramentado, não sei o quê. Um negócio todo cheio de plástico, tudo. Aí eu falei, gente, mas não chegou a pandemia aqui assim ainda. Aí quando eu falei que eu tinha estado uma semana atrás no navio, aí ele já falou, você vai fazer exame agora. Me deu milhões de exames, não sei o que, já me deu licença. Eu já fiquei 14 dias em isolamento, em casa. Antes do isolamento das pessoas, antes de tudo. Eu fui a primeira, assim, da minha área lá, a ficar de isolamento. Foi dia 14 de março, eu já entrei em isolamento. Brasília, na verdade, não foi nem tão antes, porque Brasília começou o isolamento dia 20. Dia 20 já começou o isolamento, já fecharam as escolas aqui, tudo, que Brasília também foi uma das primeiras a ter isolamento. Mas como é que tá aí em Brasília? Me conta. Mas não fechou tudo. Como é que foi aí o processo aí? Então, aí a Brasília começou a fechar, e aí nessa eu também estava em isolamento em casa, e o Haroldo tinha passagem para vir para cá. Aí ele pegou e cancelou a passagem. Eu fiz exame e não deu nada, não deu Covid. Mas a gente nunca sabe se os exames também, porque estão falando que exame nunca é muito... Assim, eu teria que ter feito outro, mas eu não fiz. Né? Eu teria que ter feito uma segunda... Aqui dizem que o PCR, né, ou de luminescência, quimiluminescência, que são aqueles que detectam mesmo se você tem o vírus, já teve o vírus, né? E aí você não... E nessa época também, a gente também não sabia como era a testagem. Até hoje, eu já tentei fazer esse GC, uma coisa assim, nem me lembro o nome, e não consegui ainda. O meu plano de saúde não tá ainda liberando. Eu fiz o do PCR, que é o que pega do nariz, da saliva. Foi dia 14 de março que eu estava gripada, dia 16 eu já fiz o exame e deu negativo. E aí, enfim, o pessoal do meu trabalho ainda estava trabalhando, tudo normal. Dia 20, o GDF fechou as escolas e algumas coisas. No dia 25, mais ou menos, o pessoal da minha área, o TJ, realmente fechou, mandou todo mundo para casa. Tipo, uns 10, 15 dias depois que eu já estava, o TJ foi. E aí, Brasília começou a fechar tudo. No começo foi muito bom, a atitude do governador aqui eu acho que foi interessante nesse aspecto, a gente foi uma das menores curvas, né? Mas agora explodiu. Por quê? Porque começou a reabrir tudo há um mês atrás, abriram shoppings, abriu comércio, eu acho que hoje vai abrir bar e restaurante, e aí a nossa curva agora está altíssima, está morrendo 30 pessoas por dia aqui. E aí você conversando com o Haroldo, como é que foi? Aí cancelou a passagem e aí... Aí foi uma frustração, ficava naquela. Primeiro ficou naquela, cancelo, não sei o quê. A filha dele, tem que cancelar, começou a cobrar também, porque ela ficou com medo então, e tal. Então ele também compactua e a família dele compactua com o isolamento, com o distanciamento social, na verdade. Sim. A filha dele, inclusive, foi assim, foi uma das que eu conheci, assim, que fez o isolamento, assim, os primeiros 80 dias, ela não saiu absolutamente nenhum dia de casa. Ela fez a coisa muito certinha mesmo. Eu ainda às vezes desço, vou no mercado, eu às vezes dou uma caminhada em volta do quarteirão, né? Eu moro numa kit, então assim, pra mim é muito importante eu dar uma... Mas eu escolho um horário bem tranquilinho, se eu vejo alguém, eu atravesso a rua, eu tô
Eu tô bem, principalmente porque eu sou de uma, apesar de não ser idosa nem nada, eu ainda tenho um grupo de risco, por causa da artrite, por causa, né, do meu fator de saúde, eu ainda tenho um certo risco, né? A trombose, a artrite, pegar essa doença. Aí também a questão do ombro que você operou, né? Então é bom se cuidar. Sim, eu tenho rinite também, então assim, tudo isso me preocupa bastante. Então eu tô fazendo muito certinho o isolamento. Enfim, aí ele não veio. Aí em abril, como eu te falei, eu tive férias, a gente ia pra praia, né? A gente cancelou tudo. E eu peguei e falei assim, aí ele pegou e falou assim, Glaucia, vem pra cá, você tem 15 dias de férias, a gente ia pra praia, não sei o quê, mas vem e fica aqui em casa, então. Vem tudo paramentado, você tá de férias, ainda mais que é meu aniversário dele e tudo, daí eu peguei e falei assim, tá, eu vou. Morrendo de medo. Aí foi super interessante, porque assim, foi a viagem mais segura que eu já fiz na vida. O avião só tinha 5 pessoas, sabe? O aeroporto, eu tirei foto e mandei pro Haroldo, porque assim, você não via viva alma no aeroporto. Eu falei assim, gente, o lugar mais seguro que qualquer outro lugar da vida, porque, sabe, tava tudo fechado, realmente, tava tudo super, ainda não era assim, ainda não estavam medindo temperatura, ainda não tava na crise, era abril, ainda tava no começo, mas mesmo assim, eles já tinham cancelado, tava tendo só 2 voos por dia, sabe, então assim, eu peguei e falei assim, eu já tinha comprado essa passagem mesmo, já tava tudo bem, a gente ia sair de lá pra ir pra praia, eu sempre viajo pra lá e a gente sai de lá pra viajar junto, quando a gente viaja de férias, né, então eu peguei e falei assim, vou. E aí fui toda paramentada e tudo, ele me buscou lá no aeroporto, que geralmente lá em Congonhas eu pego um ônibus para descer para Santos, né, que tem ônibus direto do aeroporto. Aí ele falou assim, não, pra você não correr o risco de pegar ônibus e tudo, eu vou te buscar no aeroporto. Então foi super tranquilo. E aí, mas aí vocês ficaram distanciados? Não, você continuou de máscara, ficou um tempo isolada, como é que foi? De máscara, aí cheguei aí na casa dele, eu fui de mala, então passei álcool, passei tudo na mala, deixei a mala lá embaixo, fui tomar banho, fui tudo não cheguei perto dos filhos dele, aí que a gente foi, mas aí no mesmo dia a gente se beijou, enfim, tudo, mas assim, depois de tudo, feita a limpeza geral. Isso foi em abril, e aí quando foi em junho, que foi Dia dos Namorados, e logo depois seria o nosso aniversário de 6 anos, aí ele veio também. Aí ele conseguiu vir e também foi nesse sentido, tudo paramentado, todo... Né? Ele já cancelou mais 2 viagens nesse meio tempo. Então, isso que eu queria te perguntar, como é que é essa insegurança de receber a pessoa que você gosta? Como é que isso tudo bateu pra você no campo das emoções mesmo, Glaucia? Por incrível que pareça, eu não fiquei paranoia. Assim, não fiquei paranoica com as coisas, assim, nem com limpeza, nem com... Assim, eu não tô nessa paranoia toda de... Sabe, eu fico em casa, eu faço as coisas, né, organizo, eu procuro ir no mercado raramente, tô fazendo o máximo, mas dentro das minhas possibilidades também. Mas foi tudo bem. Então, tudo bem. Então, pra você foi tranquilo. Foi tudo tranquilo. Ele chegou, assim, aí eu peguei, não, deixa o sapato fora ali, né, tira a roupa, vai pro banheiro, toma banho, não sei o quê, mas assim, nada de falar assim, não vou poder te ver, não vou poder te encostar. Ou vamos fazer um teste pra poder se ver. Não rolou isso. Não rolou, assim, ficou... Mesmo porque os testes estão... Assim, não vou negar que quando ele veio em junho, eu tava um pouco mais apreensiva. Eu até falei pra ele, você até hoje não fez teste, não sei o quê, por que você não tenta fazer teste e tal? Mas estava naquela época em Santos que eles estavam fazendo mutirão de teste para quem tinha sintoma. Ele não tinha, ele falou assim, eu vou lá pegar uma fila, não sei o quê, vou correr o risco, não. E o Brasil é o que menos testa, né? Então, assim, eu fiquei meio preocupada, a gente pensou em cancelar essa viagem. Mas daí ele pegou e falou assim, já cancelei umas 3 viagens, não sei o quê, não dá, sabe? Muito tempo sem se ver e tal, aí eu falei, vem, então não faz teste, vem. Tem uma fome de pele? Tem uma fome de toque, de abraço? Tem uma fome de estar junto mesmo, de pele mesmo, é o que você falou, de pele. É muito bom conversar, é muito bom que hoje em dia tem essas redes sociais. Logicamente, eu fico pensando, a gente já conversou sobre isso, falar assim, gente, já pensou se o nosso namoro fosse em 1990? Já tinha acabado, não tem como resistir, né? Tudo era mais difícil, só o telefone, sabe? Tudo era muito mais difícil, até passagem de avião era muito mais cara,
Sabe? Você não tinha como ficar de 15 em 15 dias viajando, né? Nem o emprego na época que eu tinha, eu não ia poder ficar viajando. Então, assim, realmente ele falou assim, não, se essa pandemia fosse, sei lá, até nos anos 2000, já não ia ser como seria hoje. A gente tem um certo privilégio, né? Também, porque tem muita gente que também não tem acesso à comunicação. Exatamente. Eu tô sentindo muito também. Às vezes é difícil pegar uma população mais periférica, porque nem essas relações conseguem se estruturar por conta da falta de acesso mesmo, que a gente tem, né? Nós, classe média. Exatamente, eu sou super privilegiada, eu sei desse meu privilégio. O Brasil já é o país com o maior número de casos por milhão de pessoas por dia, o maior número de mortes e o maior número de mortes por milhão de pessoas por dia. Então nós somos literalmente o pior país da pandemia nesse momento. Já estamos pagando um preço muito caro por isso. E agora atacando, invadindo e desrespeitando o espaço de quem está doente e de quem está literalmente dando a vida para cuidar de quem está doente. Deixa eu te perguntar agora, vou pegar o gancho que você falou sobre o Brasil que não testa. O Brasil tem um governo que é negacionista, né, que relativiza, minimiza e não tomou. Saíram matérias em diversos jornais, saem matérias, né, falando que o Brasil talvez seja o pior país no mundo para se estar durante a pandemia. Você está em Brasília. O que a Gláucia pensa disso? Aqui em Brasília, como eu te falei, o governador, no começo até eu achei que ele tomou boas atitudes em fechar antecipadamente tudo, mas depois virou realmente uma briga política, né, de governadores e presidente. Ele realmente abriu de forma não muito segura, não teve... Nós estamos com os hospitais aqui com 100% dos leitos ocupados e continua abrindo. Então, assim, eu percebo que o governo em geral, não só aqui em Brasília, não está nem aí para o pobre, principalmente, né? Porque, como você falou, a classe média, quer ou não, é privilegiada. Brasília é uma cidade de servidores públicos. 70% da população aqui é servidor público. Ela pode trabalhar em casa. Agora, no resto do país, não. Então, aqui a gente ainda tem o privilégio. Essa semana passada eu fui numa consulta, eu saí, realmente as avenidas estavam vazias. Por quê? Porque a maioria aqui é servidor público. Agora, vai na Ceilândia, que são as cidades satélites do entorno aqui. A Ceilândia aqui está explosão de casos. E as pessoas lá não teve, lá como se não tivesse pandemia. Porque lá as feiras, o comércio na rua, tudo lotado. Então, assim, não houve, o que eu acho mais cruel dessa pandemia é porque não houve políticas públicas pensadas para os menos favorecidos, né? Para a população em geral, que está sofrendo, que está sem trabalhar, o que teve de fraude nesse auxílio Covid, né? E a população realmente que precisa está passando fome, né? Então, assim, teve várias campanhas aqui, eu mesmo ajudei várias campanhas e tudo, porque eu acho que o servidor público, ele ainda pode continuar pagando os seus serviços, que paga geralmente, né? O Haroldo mesmo, ele dispensou a secretária dele lá, 4 meses pagou o salário certinho, sem nenhum problema, entendeu? Mas quem é que pode fazer isso? Se não for o servidor público e o rico, obviamente. Sim. Né? A maioria das pessoas não conseguem continuar pagando o seu empregado. A partir do momento que você deixa de ter vencimento, né? Aqui já teve 3.000 restaurantes fechados, estabelecimentos de restaurantes e bares fechados. Então, olha o tanto de gente na rua. Então, assim, realmente, ou o governo começa a fazer algo de fato para resolver o problema da população em geral e parar de pensar só no rico, porque o que eu vejo é isso, só pensa no rico. Infelizmente. Aí parece que houve uma redução dos casos na classe mais alta, né? Que até os leitos ficaram liberados e parece que aí a flexibilização aconteceu, né? Foi essa sensação que a gente fica, né? É uma doença de rico, mas que matou quem? O pobre. Porque o rico, ele consegue um bom tratamento. O rico, ele vai lá pro melhor hospital, ele tem os melhores médicos, ele tem acesso à medicação. O pobre não. Então, realmente, parou de matar rico, matou no começo, né? No começo mataram alguns ricos. Então, acabou a preocupação no geral. Sim. E, infelizmente, né? Não sei nem se eu posso falar uma coisa dessa, não quero entrar nesse quesito, assim, muito forte, mas, assim,
com um presidente que realmente não valoriza a pandemia, que só dá mau exemplo, fica cada vez mais difícil. Na verdade, eu queria entrar nesse quesito mesmo, em frases do presidente que falou que não é coveiro, que não tem, que chama de gripezinha, e aí que agora também promove um remédio que não tem uma eficácia comprovada pela ciência sobre que é a cloroquina. Como é que é isso em Brasília, Glaucia? Bom, eu posso tirar assim, por mim, pelas pessoas que eu convivo, né? Todo mundo está chocado com tudo que esse senhor anda fazendo, cometendo desde o início dessa pandemia, e não só, né? Desde o começo do governo dele, é um problema geral de atrocidades, né? Eu vejo que Brasília, apesar de que eu acho que teve uma boa votação aqui, não tenho certeza dos números, mas eu acho que muita gente se arrependeu. Eu não votaria nunca, muito menos votei, né? E não votaria nunca num senhor desse. Eu ia te perguntar, você votou nele? Como é que foi isso? Nunca votaria nesse senhor. Por vários motivos, né? Pela forma que trata as mulheres, pela forma que trata os diferentes, os negros, os homossexuais, enfim, por tudo que ele carrega, eu nunca votaria num senhor desse. Então é complicado. E ainda bem que a maioria dos meus também não votaram e não estão de acordo. Mas se você acompanha, teve vários manifestos aqui, teve um manifesto dos enfermeiros que foram atacados. Então, assim, o que eu acho triste nesse governo são os extremos, né? Os extremistas realmente se encontraram no presidente. Tinha cá pra mim que agora sim eu vivi, enfim, o grande amor. Mentira, me atirei assim de trampolim, fui até o fim, um amador. Essa é a Glaucia, que torce para o país enxergar os danos causados pelas más decisões de nossos governantes durante a pandemia. Esse foi o 16º episódio do Não Existem Mais Cartas podcast. Estamos chegando ao fim da nossa primeira temporada, pessoal. Esse foi o penúltimo episódio. No nosso próximo e último episódio, vamos conhecer a Sol. Ela vive um relacionamento como amante de uma mulher que mora em outra cidade, em que a sua parceira não sabe da sua existência. E além de todas essas problemáticas naturais da questão, ainda tem que enfrentar a barreira do isolamento social. E se você curtiu, ajude a gente a encontrar mais e mais colaboradores. Divulgue para os seus amigos e conhecidos para seguirmos firmes e gerando conteúdo. Mande comentários e faça avaliações pela plataforma de áudio que você mais curte. E assim, o nosso podcast vai ganhando força e relevância para chegar em mais e mais gente. Se você quer contribuir de alguma outra forma, é só mandar um e-mail para colabore@gmail.com ou nas nossas redes sociais, através do perfil do Insta, @Não Existem Mais Cartas, e da fanpage do Facebook, Não Existem Mais Cartas. Eu sou o Arthur Schmidt, idealizador do Não Existem Mais Cartas, e agradeço a todos que estão comigo nesse projeto. Na produção, Luísa Vassalo, na edição de áudio, Compasso Lab, no conceito gráfico, Felipe Bezerra, assistência de direção, Marcela Alvarenga, trilha sonora, Lobo Husky, Pablo Piazzolla. Este episódio usou áudios de Simone Cristal, Clara Nunes, Nação, trilha sonora original do filme ET, e Djavan e Sérgio Ricardo, Samba do Grande Amor. Até o nosso próximo e último episódio. Simbora!